Eu vi um vídeo teu explicando o que era a ansiedade. E eu acho legal tu explicar aqui também pro pessoal ouvir que tu tava falando que a ansiedade é uma coisa normal, que o ser humano deveria sentir e faz parte do mecanismo de defesa do ser humano, né? Legal. O problema é quando ele vira crônico, tu não para de sentir aquele negócio. A ansiedade é um fenômeno absolutamente normal e necessário para a vida do ser humano. Inclusive, nós estamos aqui conversando fruto da ansiedade dos nossos ancestrais, que fizeram fugir do leão, né, da chuva e tal, que se protegeram. E a ansiedade é que é um fenômeno protetor da espécie. Tá aí um ou outro problema sério, cara. Eu fico lá vendo no Instagram, aí eu fico vendo um post assim: elimine sua ansiedade, combata a sua ansiedade. Sei o que, cara, isso é um absurdo. Porque a ansiedade ela é um fenômeno absolutamente normal e necessário nesse sentido. Te digo mais, olha só que interessante. Ela te prepara para os desafios. Um atleta olímpico americano, isso eu conheci lá dos Estados Unidos, quando estava fazendo parte do mestrado. Eu tive a oportunidade de conhecer um centro olímpico americano. Inclusive, acho que o Phelps. E eles são levados, o atleta americano é levado a, quando está numa prova olímpica, a estar no seu nível perfeito de ansiedade. Baixa ansiedade diminui rendimento. Então não queira estar zen na hora de uma prova de concurso, irmão. Você vai estar desligado. Assim como um nível excessivo de ansiedade também prejudica desempenho. Então nós temos um nível ótimo de ansiedade. Sabe qual é esse nível ótimo? Que você está com os batimentos cardíacos no batimento certo, mandando sangue para o teu cérebro, você está ativo, os seus olhos, você está ligado, atento, a sua musculatura, o seu cérebro, o seu nível de atenção, de concentração estão completamente adequados. Olha que interessante. Assim você pode fazer uma prova, assim você pode ir para um desafio, assim você pode fazer uma prova se você for um atleta. Se você está... Vamos relaxar. Vamos fazer aqui uma meditação antes da final olímpica. Não vai dar muito certo. Porque você vai produzir um estado de relaxamento que não é próprio para aquela condição de fazer uma prova, por exemplo, ok? Veja então que a ansiedade é algo que joga a seu favor. Se você souber usá-la a seu favor. Então ela não, definitivamente ela não é o seu inimigo. É seu amigo. Está junto com você. Quando é que ela se torna um problema? Quando ela se torna contínua o tempo inteiro. Sem o fator causador, gerador dela. O que eu quero dizer com isso? A ansiedade ela foi feita para ser um fenômeno reacional. O meu estado normal não é ansiedade. É um estado mais do relaxado, entre o relaxado e o ansioso. Acontece um fato, um gatilho. Eu fico ansioso. O gatilho passou, eu relaxo. Então veja que a ansiedade, esse fenômeno, a ansiedade, ele foi feito para ser uma reação diante de um estímulo gerador. Você está entrando dentro do carro, tem a sensação que alguém está te seguindo e que vai te assaltar. Nesse exato momento, você engatilha a reação de ansiedade. As suas pupilas se dilatam, o seu coração acelera, você tem uma a ereção dos pelos, o seu intestino trava, porque nesse momento você vai ser preparado fisiologicamente ou para lutar com o bandido ou para sair correndo. Quando você olha e foi só a impressão, você relaxa, entra no seu carro, dirige, chega na sua casa. Quando a ansiedade ela está ativada sem o gatilho o tempo inteiro, isso é chamado de transtorno de ansiedade. Quando eu durmo e acordo ansioso. O que causa isso? Esse circuito no cérebro da ansiedade, ele é ativado pelo estímulo. Existe um circuito no sistema límbico que quando existe um estímulo, ele ativa para te preparar para lutar ou fugir. Olha o que acontece às vezes. Esse circuito fica ativado o tempo inteiro. Quando aquele assaltante, ou quando aquela impressão que você tinha que era um assaltante não era, esse circuito desativa. E você entra no seu estado de relaxamento normal. A ansiedade patológica é a ativação desse circuito o tempo inteiro. É como se o assaltante estivesse ali atrás de você o tempo inteiro. Essa é a percepção que o seu corpo passa a ter. Do risco iminente. Da situação de perigo iminente. O cara fica apreensivo o tempo inteiro, como se algo fosse acontecer a qualquer instante. O estado de tensão é constante. Porque o teu cérebro, o circuito gerador dessas sensações, está ativado o tempo inteiro.
Por que ele ficou ativado o tempo Por inteiro? genética e por excesso de estímulo a ele. Ah. Então hoje nós vivemos uma sociedade que o leão da selva anterior está o tempo inteiro presente na nossa vida. Riscos, 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 riscos. E o nosso sistema está sendo ativado de fato o tempo inteiro. Ele acha que está pronto para competir na Olimpíada o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí ele passa a ficar ativado o tempo inteiro. E aí chega um determinado momento que você não tem um estímulo mais, mas ele está ativado. Tem um componente genético nessa história e tem um componente ambiental. Uhum. Entendeu? Então a ansiedade patológica é um estado persistente, permanente de ansiedade. O ser humano não foi feito para viver ansioso. Nós somos feitos para estar ansiosos em momentos certos. Uhum. Viver de forma ansiosa é que está o problema. E hoje nós somos o país mais ansioso do mundo. Né? Mas esses estímulos de fora que fazem esse sistema ficar ligado, o que eles são? Que sistemas são esses? São estímulos que o nosso cérebro interpreta como risco. Qualquer um. Todas as vezes em que eu interpreto aquilo como risco de vida, de sobrevivência, de perder o emprego ou não, de ter o dinheiro ou não para pagar a conta, de perder minha mulher, de perder meu namorado, qualquer estímulo que o meu cérebro interprete como risco, ele vai ativar o sistema. É que às vezes eu vejo assim, não tem nada acontecendo, não tem nenhum risco de nada acontecer, tá tudo ok, e mesmo assim... É porque o sistema já está ativado. Ele se acostumou a ficar ele já tá ativado. Ele ativou e ficou. Por gatilhos anteriores. Exatamente. E agora ele está acostumado a agir assim, então... O tempo inteiro. Tem uma coisa que não é um risco, ela considera um risco e fica assim. Tá sentado no sofá tendo crise de ansiedade. Eu comecei a ter isso recentemente. Porque você vem sendo estimulado por gatilhos. Isso tá te adoecendo. Entendeu? Riscos, gatilhos. Um dia, uma semana, um mês, 6 meses, 8 meses, um ano. Chega uma hora que isso entra num automatismo e o seu cérebro funciona como se um risco iminente fosse acontecer a qualquer momento. Uhum. Entendeu? Então, esse é o problema da ansiedade patológica. E a ansiedade, ela tá ligada com a síndrome do pânico? Ela evolui para a síndrome do pânico ou são duas coisas independentes? A síndrome do pânico é uma síndrome ansiosa. A crise de pânico é uma crise de ansiedade. Agudíssima, elevadíssima, ao ponto da pessoa achar que vai morrer, que vai perder o controle. E ela vai muitas vezes aos hospitais achando que está tendo um infarto. Então, são doenças diferentes. Dentro dos transtornos de ansiedade, digamos assim, a crise de pânico a síndrome do pânico é uma das doenças da ansiedade. O TAG, transtorno de ansiedade generalizada, é outra. Entendi, tá em cima do guarda-chuva. Isso, está embaixo do guarda-chuva da ansiedade. Quem tem TAG, quem tem pânico, e às vezes pode acontecer da pessoa que tem TAG ter pânico também. Entendeu? TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, é outra doença da ansiedade. O TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, quando a pessoa é assaltada e fica com aquela revivescência do trauma, é uma doença da ansiedade. Então veja que dentro da ansiedade nós temos vários diagnósticos, mas todos eles compartilham entre si o fenômeno dessa ansiedade disparada, sem causa, tudo isso daí. O álcool, ele influencia nisso? Eu te pergunto isso porque eu me sinto mais ansioso do que eu já fui na minha vida. E eu não bebo. Aí um dia eu fui sair pra jantar com a minha namorada, tomei a taça de vinho, voltei pra casa, tive um ataque de pânico. Começou a doer o coração, achei que era um ataque cardíaco, meu braço começou a doer, comecei a passar muito mal. No dia que eu tomei o álcool, tem alguma coisa a ver? Total. As drogas como um todo, drogas que eu tô falando, lícitas e ilícitas, elas atuam em sistema neurotransmissores do cérebro, todas elas. O álcool, o cigarro, a nicotina, o canabidol, o canabidiol e o THC da maconha, o psicoestimulante da cocaína, todas as drogas, elas vão atuar em sistemas neurotransmissores do cérebro. E aí é aqui que está a susceptibilidade e a vulnerabilidade de cada um. Então é muito difícil eu falar de um efeito universal de determinada droga. Porque depende muito desse casamento entre o que a droga faz com o seu cérebro específico, e isso depende muito da sua genética. Então é capaz sim de você ter tomado uma taça de vinho e ter provocado uma crise de pânico. Mas essa foi a relação do vinho com o seu cérebro. Com o meu sistema, né? Com o seu sistema. Então o que você vai fazer? Você não vai tomar mais. E isso acontece. A maconha. A gente atende muitos pacientes em pronto-socorro de psiquiatria, jovens, que nunca tiveram nada.
Cara, uma festinha, não sei o que, tal, experimenta, tal, pá, ele puxa aquela bolinha, pá. Crise psicótica e abre esquizofrenia no garoto. 15 anos de idade. Então, e tem gente com 60 anos de idade que fuma, tal, de uma forma criativa. Não tem nada. Então, veja como esta relação é muito individualizada entre a droga e o efeito que ela faz em você. Então, quando eu dou aula para os meus meninos na faculdade, o que eu ensino para eles? Uma regrinha. Qualquer droga pode dar qualquer transtorno emocional. Ou não dá nenhum. Ou não dá nenhum. Essa é a regra básica. Então, assim, droga pode dar depressão? Pode. Pode dar ansiedade? Pode. Pode dar pânico? Pode. Pode dar esquizofrenia? Pode. Pode levar a quadros de demência? Pode. Como pode não dar? Tem gente que usa a droga, não tem genética nenhuma para ter uma interação com aquilo. Nunca tem problema. Agora, quem é você nessa história? Você não sabe. Né? É uma roleta russa. É uma roleta russa. Por isso que nós psiquiatras falamos, cara, não usa. Você não sabe quem você é nessa história. Você não sabe se você vai ser esquizofrênico ou se tu vai ter 70 anos usando a droga sem problema nenhum. Né? Então a nossa recomendação enquanto especialistas é essa, porque a gente não sabe quem é quem e os danos realmente são terríveis.